Olha, eu acho que se eu pudesse, eu sou um atleta frustrado, sabe assim, eu queria ter sido... Não, eu também acho. O cara correu só 120 km montanha acima, é uma frustração. Eu tô muito decepcionado com você, viu, Guilherme? Mas eu saí de casa hoje, eu falei, Olivia, me dá um beijo. Não. Sabe aquele não contundente? Foi aquele não contundente, assim, do tipo, nem me deu esperança, né? Minha esposa até ficou com pena de mim e falou, Olivia, dá um beijo no papai, ele te ama tanto. Não. Poxa, Guilherme, quer dizer que você está me contando. Antes de mais nada, é um prazer gigantesco ter você aqui. Agora, quem diria, pô, quer dizer, você que é admirado por esse monte de gente, não conseguiu pegar o beijo da filha hoje para vir para cá? Consegui. A terceira dá pra virada, assim, ela manda lá em casa. Eu entendo, a minha é igualzinho, ou já foi, hoje ela virou um doce, já faz alguns anos, para ser justo com ela, mas quando ela era pequenininha também, ela deixava bem claro quem mandava e definitivamente era ela. Mas, Ricardo, eu tava lembrando aqui agora, você lembra que você fez a primeira Expert com a gente em 2010 ou 11, se eu não me engano? Foi a primeira. Foi a primeira, eu me lembro disso. A gente tinha num hotel na Barra da Tijuca, no Hotel Windsor, e a gente botou lá 6 quiosques. Eu lembro bem disso, assim. Você ancorou nosso evento lá na época. Pois é, a diferença é que de lá pra cá os seus cabelos continuam os mesmos e pra mim é só a minha voz, né? Que é aquela história, os meus cabelos já não são exatamente os mesmos. Mas é um prazer. Prazer é todo meu, Guilherme. Aproveitando a deixa, já que a gente está falando de coisas aí que já tem algum tempo, um negócio que me impressiona com você, eu sou um cara absurdamente focado, sou super competitivo, o que eu faço eu gosto de fazer bem feito, mas quando eu chego perto de você eu me sinto o cara mais largado, relaxado, que não quer saber nada. Como é que você consegue, ao mesmo tempo, tocar um negócio gigante, correr ultramaratona, família, que eu sei que é uma coisa que para você é importante? Conta o segredo pra gente, vai. O segredo é disciplina. É você gostar daquilo que você faz, se organizar bem e entender que cada um tem o seu equilíbrio, né? Então, o meu equilíbrio é o que a gente vinha conversando no carro, né? Você ter a cabeça no lugar, você tá com a mente sã, tá com o corpo no lugar, se alimentar bem, fazer o seu esporte, ficar próximo da família e dos amigos. Então, assim, quando você é muito jovem, você não entende muito essas coisas, né? Mas quando você vai se autoconhecendo, você vai vendo onde é que está o seu equilíbrio e assim, né, se eu não faço esporte, meu dia não fica legal. Se eu me alimento mal, a mesma coisa, né? Se eu briguei com a minha esposa, pior ainda. Então, assim, conhecer isso e saber encaixar as caixinhas, né? Aprender a fazer escolhas, né? Aliás, aprender a saber o que você quer. Isso ajuda a definir o que você não vai fazer, né? Então sair de noite, ir para jantares, essas coisas assim, não me convida que eu não topo, tá? Eu acho que você matou uma coisa muito legal, que é a gente aprender a se conhecer. E a segunda coisa, para poder fazer, a gente tem que aprender a dizer não para um monte de coisa. Eu acho que essa talvez seja a parte mais difícil. E é difícil, né? É difícil você ser... Para mim, pelo menos, é dificílima. Não, eu tive mais dificuldade, mas eu aprendi bastante a dizer não hoje em dia. Teve algum evento que aconteceu que foi importante para catalisar esse insight? Falar, pô, tem que saber dizer não, porque a única forma de dizer sim para o que importa é dizer não para o resto todo, né? Olha, eu tive um momento da minha vida, em 2010, 11, quando a gente se conheceu, que foi duro, porque eu comecei a empresa do zero. Então, todo empreendedor que começa do zero, que nem eu comecei, você vai na raça no começo. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com você, contando você, eram 12 na equipe. Era isso. Então, você começa do zero e você aprende a botar a mão na massa. Então, por muitos anos, e eu comecei a empresa porque eu fui demitido do meu emprego anterior, né? E aí você quer se provar e assim por diante. Então, eu me envolvi em muita coisa. Eu era 24/7 e a minha esposa trabalhava comigo. Então, a minha esposa foi minha estagiária lá atrás.
Quer dizer, teve algum momento que você foi chefe dela, né? Porque isso aí certamente inverteu, né? Fui chefe dela e a história que conta é que depois ela assumiu o controle da empresa. Né? E, assim, por 10 anos a vida foi muito intensa na empresa e a empresa vai crescendo. E se você não muda o seu jeito de ser, você começa a atrapalhar a empresa e ela não cresce por sua culpa, porque você está microgerenciando tudo. Isso é uma coisa que eu tenho uma curiosidade também e é uma coisa que eu não sei fazer, e é por isso que eu tenho curiosidade. Empresas de tamanhos diferentes requerem habilidades completamente diferentes. Então, num primeiro momento, quando vocês tinham dois, eu tenho certeza que você enfiava a mão na massa em tudo, porque senão não tem como o negócio funcionar. Num segundo momento, você está fazendo um processo que pelo menos todo mundo que estava contratando, você conversou com esse cara e contratou. Chega num outro que não dá nem pra... Já há um bom tempo passou do ponto que você não consegue fazer. Você tem que ir largando o controle. Como é que é para você essa coisa de largar o controle? Assim, no começo é difícil. Mas quando eu tive esse evento em 2010, que eu quase tive um piripaque, né, eu cheguei a separar da minha esposa, fiquei 6 meses separado, de tão envolvido que eu estava na empresa, de tão frenético que eu estava nas rotinas, e meu dia não dava conta. E, pô, se isso é vida, eu não quero mais ter essa vida empresarial. Mas por quê? Porque a empresa foi mudando e eu não fui mudando o personagem que eu era. Perfeito. E na vida empresarial, empresa que vai dando certo, essa é a coisa mais difícil que tem, porque a empresa muda de patamar e você não se transforma. Ou seja, eu era microgerenciador, mas a empresa já tinha 500 pessoas. Não dá para você se envolver em tudo. E aí você tem que aprender a ser outra coisa. E aí eu tive esse baque muito grande. E aí eu falei, eu preciso aprender a ser um líder diferente. Eu preciso aprender a evoluir junto com a evolução da companhia. E aí você tem que se manter muito humilde, você tem que ter muito... Você tem que conseguir ver a fotografia de cima. O que eu acho engraçado é que você está contando uma coisa que, parando para pensar, nunca imaginei, mas agora está me ocorrendo, talvez a empresa mude antes do líder, né? Porque sempre assim. a empresa cresce antes, e aí o líder vai ter que mudar, né? E a coisa mais difícil que tem, eu quando comecei a empresa, eu era um assessor de investimentos. Sim. Eu atendia os clientes. E eu era um bom assessor, até porque se eu não fosse um bom assessor, eu não teria avançado. Mas a coisa mais difícil que tem, e isso é contraintuitivo, porque você faz bem aquilo, mas você tem que deixar de fazer aquilo que você faz bem. E que você gosta. E que você gosta. Só que se você não faz isso, se eu continuasse sendo um bom assessor, eu não estava aqui hoje com você, né? Então, assim, como é que você gera isso nas pessoas, e como é que você faz as pessoas irem se transformando de tempos em tempos? E por isso que talvez a maior parte das pessoas, a maior parte das empresas, a longo prazo, acaba dando errado. Por quê? Porque você tem que estar muito sintonizado nesses momentos de cada companhia. Hoje em dia, eu fui CEO da empresa por 20 anos, então nem CEO eu sou mais. Então eu fui aprendendo a partir desse episódio a pensar diferente. Então, uma empresa é um filho. Se você pensa grande, você aprende a abdicar de coisas pequenas. Eu vou tentar tatuar essa na minha cabeça, porque eu acho que ela define a história inteira. Uma empresa é como um filho, e eu queria falar um pouco de paternidade. Como é que foi e está sendo para você, e quais são os paralelos que você vê em relação a isso? Quer dizer, o que você aprendeu em casa que te ajuda na hora que você vai na empresa? E vice-versa, quer dizer, o que você aprendeu, inclusive, que para lidar com a quantidade de gente que você lida, se não for bom com gente, o negócio também não se tornava o que se tornou. Levando isso para casa, o que você leva para casa disso? O que eu aprendi com a paternidade, é isso? É. Olha, eu aprendi a ficar no presente. Acho que talvez seja o maior aprendizado, assim, de você... As crianças têm uma habilidade maluca de fazerem isso, né? Quando a gente vê... Eu, pelo menos, eu aprendo muito com os meus filhos nesse sentido que você está dizendo, vendo o que eles fazem, eu falo, bicho, para com isso, foco aqui agora. Aprender a estar no presente, assim, aprender a submergir na brincadeira, aprender a estar ali de corpo e alma. Então, acho que todo pai que começa, né, eu tive filho... Minha filha mais velha fez 13 agora, né? Então eu tinha 32. Estava ali no ápice daquela confusão que eu te mencionei. Né? Então, vem um filho, você ama, mas você não aprendeu ainda a administrar bem a situação. Não te mandaram manual, né? Não mandaram manual e aí, assim, você está ali, mas você está vendo o celular. Então, aprender a estar no presente, acho que os filhos ensinam muito isso, assim, e ensinam por quê? Porque você vai brincar, você vai se divertir com eles e aí, né, isso é algo que
que eu acho que ajuda você a aprender em outras coisas da vida, né? A vida passa muito rápido, né? E quando você aprende a estar no presente, parece que você aprende a dar valor a pequenas coisas que fazem muita diferença. Com certeza. E na tua infância, o que você acha que foi importante, que te marcou e que acabou determinando a trajetória que você teve? E aí eu vou até encaixar uma outra pergunta. Uma preocupação que eu tenho, quer dizer, quando eu vejo a tua história, você construiu a história inteira, foi você que fez. Os teus filhos hoje já vêm com muita coisa construída. E eu tenho duas preocupações aí. A primeira é que o berço esplêndido tire a vontade de batalhar para poder construir e fazer tudo que eles são capazes e podem vir a fazer, seja o que for. E por outro lado, que não deve ser fácil olhar e falar, eu sou filho do Guilherme Benchimol. Como é que sua filha pode chegar lá e fazer o suficiente para falar o que eu fiz da minha área, seja o que for, é bom o suficiente? Porque o benchmark é muito alto. Como é que você vê isso? Assim, as minhas filhas, elas não compreendem muito. Mas isso é por enquanto. Não, sim. Eu tive num casamento esses dias, né? Aliás, num bar mitzvah tem umas 2 semanas atrás, foi engraçado, né? Era uma sobrinha nossa, e aí as meninas de 12, 13 anos de idade, aí daqui a pouco a garotada veio tirar foto comigo. Aí minhas filhas me olhando assim, falaram, pai, por que você tá tirando foto com essa garota? E nem eu tinha entendido, tá? Nem eu tinha entendido. Aí eu falei, não, filho, eu montei uma dupla sertaneja e eu tô ficando famoso. Né? Mas, assim, a minha vida, dentro do possível, é simples, assim, talvez alguém que me olhe de fora e ache que eu tenho uma vida faraônica, eu não tenho uma vida... Não é no sentido de faraônica, ao contrário, eu acho que você não passa isso, você passa a ser um cara super centrado e super razoável, mas de qualquer forma, uma das coisas que constrói, como você falou, daquela capacidade de resiliência, de querer, de ir atrás, de fazer, um pouco é a sensação de eu quero mais do que onde eu estou. E quando o ponto de largada já é mais confortável, talvez roube um pouco. Eu, pelo menos, morro de medo. Sem estar no teu parâmetro em relação a isso, eu já morro de medo com relação aos meus filhos, com relação a isso. Por isso que eu pergunto. É muito difícil você porque os seus pais te fizeram viver situações que você teve que viver. Perfeito. E, assim, meus pais se separaram muito jovens. Eu tinha 6 anos de idade. E eu tive na vida uma vida diferente, assim. Meu pai é um médico bem-sucedido. Então, quando eu estava com ele, a vida era muito boa. E com a minha mãe, a vida era muito dura. Assim, aquela vida assim, que você tinha que economizar nos detalhes. Então, eu vivi esses dois contrastes, né? Minha mãe, digamos que ela seja quase esotérica. Assim, tudo para ela é energia, né? Como é que Deus vai te ajudar e etc e tal. Meu pai, médico cartesiano, ortodoxo, né? Cobrança, competição, e por mais que eu fizesse bem feito, nunca era suficiente. Então eram dois extremos, tá? Em todos os sentidos. Então, assim, eu vivi com esses dois mundos, assim, meu pai sempre querendo que eu competisse, que eu fosse o melhor, e nas notas, em tudo, e minha mãe, Guilherme, basta estar aqui, né? Vai dar tudo certo. Então, acho que isso, em parte, me ajudou a ter esse balanço, eu diria. Mas a minha vida foi muito marcada de muito carinho, assim, muito carinho da minha mãe, especialmente, e de uma dureza que eu agradeço muito ao meu pai, de sempre me mostrar que dá para fazer sempre mais e melhor. Nesse sentido, você contava que quando você era mais novo, você achou que você ia ser tenista profissional. Até que ponto essa influência do teu pai, essa coisa foi importante? Total. Assim, meu pai, me lembro que meu pai, ele adorava tênis e acho que ele foi um tenista frustrado, assim, nunca foi muito talentoso. E desde muito garoto, desde os 5 anos de idade, eu jogava tênis e eu tinha algum talento. Aí ele foi me colocando nas aulas, no clube, e eu fui ganhando alguns torneios. E com os meus 12 anos de idade, eu queria abandonar o colégio. Eu falei assim, pai, eu não quero mais estudar, eu quero só treinar tênis. E aí, graças a Deus, que ele falou assim, não faça isso. Mas eu queria de verdade, assim. A minha vida, até os meus 15 anos de idade, era jogar tênis. E aí eu abandonei. Aí eu comecei mal no colégio, ele falou, acabou a brincadeira, você vai focar nos estudos.
mas não tinha, assim, ele ia nos campeonatos comigo e foi uma época boa. Mas é engraçado que aí você está falando de algo que eu queria ter coragem que você teve de aos 12 anos chegar e falar, pô, estou pensando em parar. Eu vivi a experiência contrária, e eu dos 15 para os 16, eu treinava natação, fui treinar nos Estados Unidos, mas era só para essa época de férias que eu ia ficar. E na época, uma equipe muito forte, o melhor nadador do mundo na época nadava lá, o Michael Gross, o Albatross, enfim. E eu acho que pela dedicação que eu tive, porque eu não era um nadador nada demais, mas eu estava nadando com o melhor nadador do mundo. Então eu estava do céu e estava super dedicado. E o treinador, que aliás era o treinador da seleção americana, ficou impressionado na época e me fez um convite para ficar treinando com os caras. Falou, olha, você ficar 1 ano e meio aqui com a gente, na Olimpíada em Seul você pega a medalha. Eu falei, tá louco? Só na turma que treina aqui tem 35 melhor do que eu, não vou ganhar isso aqui nunca, não sei o quê. E na época a natação era a minha vida e eu dei para trás. Você não sabe como esse negócio me marcou. Até outro dia... Aliás, acho que foi muito útil na minha vida, né? Porque eu passei a olhar para as coisas e falei, olha, daqui para frente eu só me arrependo do que eu fizer, não do que eu não fizer, porque eu nunca vou saber o que teria acontecido, né? Mas o esporte ajuda muito, né? Ajuda muito a... Eu tento mostrar às minhas filhas como é que a vida vai ser, estimulando elas a competirem em algum tipo de esporte. Porque a competição... É parte da vida. É a vida como ela é. Olha, você vai perder, você vai sofrer, você vai sentir frio na barriga, você vai se frustrar, você vai ter que aprender a ser humilde, não é? Você vai comemorar e se emocionar com vitórias que você não imaginava que você fosse capaz, você vai se descobrir maior do que você se achava. Mas isso é a vida, né? A vida depois de adulto, a vida é isso tudo, né? Como é que você vai competir, você tem que se planejar, você tem que ter disciplina. Então o esporte me ensinou muito isso. Eu estava lembrando, assim, até meus 20 anos de idade, aliás, até hoje eu acho, mas assim, qual foi a coisa que mais marcou a tua vida? Foi uma partida de tênis com os meus 12, 13 anos de idade contra o Vitor Belfort. Não sei se você conhece o Vitor, lutador, um grande amigo meu. E ele era campeão carioca de tênis. Isso eu nunca soube, que ele era um tremendo tenista, eu nunca soube. Ele é um atleta completo, tá? O que ele colocar a mão, o pé, vai dar certo. Tá? Ele foi zagueiro do Flamengo, ele era espetacular. Aí, toda final de tênis no Rio de Janeiro era eu com ele. Fiz com ele umas 6, 7 finais. E era assim, ele era mais atleta do que eu. Né? Eu era mais talentoso que ele. Que bom que ele está escutando aqui. Tá? Mas ele era muito atlético. Eu não era tão atlético, mas eu tinha talento. E aí, nessa final, que meu pai foi assistir, meu pai sempre chegava atrasado, porque ele era médico, então tinha lá os clientes dele e tal. E eu comecei o set tomando um 5-0 dele. Falei, caramba, vou de novo tomar mais uma bicicleta do Vitor e vai ser 6-0, 6-0 essa. Aí quando meu pai chegou, ele chegou no 5-0. E eu virei a partida, fiz um 7-5, o segundo set ele ganhou de 6-4 e o terceiro set eu ganhei de 6-3. Nessa hora que eu lembro até hoje do placar. Então aquilo na minha cabeça foi a coisa mais marcante que eu tinha feito, porque virar um jogo contra o Vitor, que era um atleta impecável, com o pai dele que ficava em cima dele o tempo inteiro, e eu via a felicidade do meu pai. Então, assim, eu acho que eu tive a sorte de ter tido experiências na adolescência de coisas que pareciam impossíveis e que no final deram certo. E isso foi ajudando a moldar meu caráter como pessoa e como empreendedor. E você contou um pouco sobre a tua experiência com Gustavo Borges também, que eu achei incrível. Foi, não, essa história que eu contei de por que foi tão marcante essa história de eu não ter aceitado ficar para treinar, é que quando essa coisa aconteceu, na época que eu recebi esse convite, eu nadava, competia na mesma categoria que o Gustavo Borges, e ganhava dele na época, né? Enfim, mas passou a Olimpíada de Seul e não aconteceu nada e tudo bem, mas na Olimpíada em Barcelona, 4 anos depois, o Gustavo Borges foi ganhar a primeira medalha olímpica dele, e aí eu falei, Deus do céu, o que poderia ter acontecido se eu tivesse tentado? Como eu comentei com você, eu levava uma vantagem muito injusta em relação ao Gustavo, porque apesar da gente nadar na mesma categoria, na mesma prova, porque eram categorias baseadas em ano, eu sou de 71, ele é de 72, mas eu sou de fevereiro e ele é de dezembro, então eu era quase 2 anos mais velho do que ele. Não, ele tem uns 30 centímetros a mais que você, então, né? mas na época, porque eu tenho 1,80
1,82 m, mas com 13 anos eu tinha 1,78 m. E ele tinha 1,90 m, a diferença não era tão grande. E principalmente, ele era magérrimo na época, depois é que ele ficou forte. Então ali dava para encarar. Mas a outra coisa interessante que você contou, dessa experiência que você falou do jogo, me fez me lembrar de uma competição, que era a competição que, quando a gente era moleque, porque hoje em dia esporte parece em televisão toda hora, mas quando a gente era criança, eu sou um pouco mais velho que você, a única coisa que aparecia era futebol. E um pouco depois começou a aparecer o vôlei com o Luciano do Vale, enfim, mas não aparecia mais nada. E tinha uma competição de natação, era a única que aparecia na televisão, que era uma competição feita pela Jovem Pan e patrocinada pela Kibon. E aparecia na Record, se não me engano. E aparecia no rádio, enfim. Moral da história. Era a competição que toda a molecada queria ganhar, porque essa era que os colegas da escola iam ficar sabendo, porque o resto era só no meio da natação, né? Ali todo mundo ficava sabendo. E eu sempre quis ganhar essa competição, todo ano eu chegava na final e eu nunca ganhei nem medalha nesse negócio. O último ano que eu podia nadar isso aí, eu me preparei super bem, tava... Bom, chegou na hora da... mas com um detalhe, eu fiquei fazendo musculação até muito mais tarde do que era o normal, exatamente porque eu queria chegar bem na final, porque a semifinal já era muito concorrida, então o pessoal já queria estar bem para a semifinal para não correr o risco de ficar fora da final. Só que como a final era 2 semanas depois, às vezes o cara já chegava na final não tão bem. Eu falei, se eu não passar, não passei, mas eu quero chegar na final para rasgar. Bom, muito bem, nado a minha prova, nadando na piscina eu vi pro lado que eu estava respirando, que eu cheguei na frente de todo mundo, o outro lado eu não via, bato a mão, placar eletrônico falha. Coisa que, aliás, aconteceu quando o Gustavo Borges ganhou a medalha dele, que ele foi em segundo lugar, mas quando apareceu, o placar também não tinha aparecido, ele apareceu em 7º, e eu lembro que eu assisti isso aí numa loja de televisão, no Centro Empresarial, eu trabalhava lá na época, quando teve a prova eu fui descer para ver, e aí saiu o resultado, não, 7º, e aí o pessoal falando, esse cara não é de nada, 7º, e eu pensando, quem aqui é o 7º do mundo de alguma coisa, né? E falando, eu vi que ele não foi 7º, foi pelo menos 3º, depois é que foi seu resultado, que ele tinha sido medalha de prata. Mas o que aconteceu no meu caso foi, eu bati da minha raia, falei, tava lá 7º lugar, falei, não foi 7º de jeito nenhum, porque esse lado que eu vejo, eu tô na frente de todo mundo, então não pode ter sido. Aí eu vi o tempo, e o tempo era muito mais alto do que eu imaginaria fazer, falei, isso aqui não pode estar certo. Aí eu vou achar, isso foi lá na piscina do Ibirapuera, lotada, eu vou achar no Ibirapuera, que também ele sequer costumava ir nas minhas competições, mas aquela lá, primeiro, ele sabia que era importante para mim e sabia que eu tinha alguma chance, e ele foi. E eu encontro o meu pai no meio de 5.000 pessoas, comemorando, e aí eu falo assim, primeiro? Aí eu comemorei pra caramba, enfim. Legal. Então foi exatamente essa mesma experiência. Não tem coisa mais inspiradora do que você impressionar o seu pai, né? Você tem aquele momento ali que você está crescendo, você ter esse apoio e você acreditar que você fez um strike com ele é incrível. E acho que essa coisa de inteligência emocional, né? Acho que a coisa mais importante que um ser humano deveria aprender é justamente inteligência emocional, né? Você treinou, você sabe a importância de ter fome, né? A importância de querer mais, de ter disciplina, aquelas outras coisas todas que a gente falou, né? O esporte ajuda muito nisso. Agora vamos virar agora o chapéu, porque agora trocou. Com relação aos teus filhos, as tuas filhas, perdão, o que você vê disso aí? Porque uma das coisas que eu acho que às vezes elas não têm noção é o tamanho do orgulho que os filhos não têm noção do tamanho do orgulho que os pais... Só fui entender depois de virar pai. Conta aqui pra gente o que um dia elas precisam saber aqui, que elas vão ver aqui e vão ficar felizes de saber. Orgulho? Acho que elas vão ficar muito orgulhosas em saber que eu sempre fui uma pessoa honesta, sempre fui um pai muito dedicado. Então, assim, eu tenho um pacto lá em casa, né? É viajar, mas jantar em casa. Salvo viagens internacionais. Eu tenho mesmo, é engraçado. Eu viajo 3, 4 vezes por semana, mas eu janto em casa, então na hora de dormir eu estou ali conversando com elas. E acho que juntar um pouco essas coisas, né? Ser um pai muito, muito dedicado ao trabalho, que é feliz com aquilo que faz e que tenta ajudar muita gente, mas ao mesmo tempo um pai presente que tenta ajudar os filhos a serem cada vez mais pessoas melhores. E já que você falou de viagem, agora uma viagem pelo outro lado. Qual foi a viagem inesquecível, a melhor viagem que você já fez? Viagem inesquecível?
Olha, Eu sei que você gosta muito de natureza, né? Olha, eu já fui eu adoro a Patagônia. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Ainda não. É engraçado porque eu tive uma conversa há menos de uma semana falando, essa aqui tem que colocar logo, eu ainda não tive a chance de fazer isso não. Eu fui para a Patagônia umas 20 vezes. Sei. E eu adoro esse contato com a natureza extrema, assim, aquela coisa de você se sentir num ambiente inóspito. Então, desde Bariloche no verão... Bariloche eu já fui várias vezes, Sim, mas... alugar E fiz a parte dos Lagos Andinos, mas quando você fala, por exemplo, sei lá, Torres del Paine... essas partes todas da glaciares Patagônia, ali embaixo. eu adoro, assim. Sempre que pode, eu levo as minhas filhas e são 4, 5 dias, assim, numa cabana, em algum lugar diferente. A gente foi para o Ushuaia agora no Carnaval. Sei. E foi uma viagem, aquela viagem de natureza, sabe? De botar a mochila nas costas e entrar na floresta junto com o guia, ficar 3, 4 horas ali caminhando, e aí faz um churrasco numa fogueira. Então é aquela coisa simples, mas que te desconecta do celular e te obriga a ficar conversando, a ficar admirando a natureza, né? Isso me tranquiliza muito, minha esposa adora também. E as crianças estão aprendendo a gostar também. É. Que legal. Você está falando de natureza, a gente está aqui, interior de São Paulo. Enquanto eu te ouvi, eu ouvi o som do passarinho aqui, que eu acho que traz exatamente isso. E eu sei que você curte também bastante essa coisa de estar no interior de São Paulo. Como é que essa coisa de desligar aqui, quer dizer, você está trabalhando a semana inteira, o final de semana dá uma relaxada, Qual é a importância que a natureza tem para isso, para você? Para mim, eu entro... Se eu não estou próximo da natureza, eu sou carioca, né? Eu morava em frente à praia, então o rio você sente falta dele quando você não tem mais, né? Então o cheiro do rio, o cheiro do mar, eu entendo que ele me tranquilizava, mas eu não tenho mais. Então quando eu chego no rio, eu sinto o cheiro do Rio de Janeiro, né? Que é o cheiro do mar. Sim. E aqui em São Paulo a vida urbana ela é mais conturbada, né? Então quando eu tenho esse momento meu de ir para o interior e escutar o passarinho e me concentrar no horizonte, e aquilo me centra de um jeito diferente. Mas eu acho que a minha cabeça não para, a minha cabeça está ali, mas eu tô sempre pensando em alguma coisa. Eu acho que é mais do que não para. Para mim é engraçado você falar a coisa do cheiro do mar, eu sinto isso, o cheiro das árvores. Aqui é um negócio que me dá uma acalmada, me centra. E quando você fala a cabeça não para, ela não para, tô com você. Mas ela muda a rotação e principalmente ela muda o foco. As melhores decisões que eu tomo, ou que eu tomei na vida, quase todas, elas tiveram algo, ou a gente já conversou disso antes também, que esporte é uma coisa terapêutica, ou foi natureza ou foi esporte. Aliás, eu estou lembrando que algumas decisões importantes que eu tive que tomar, eu me forcei a fazer isso. Algumas eu lembro de ter ido para a praia, onde os meus pais tinham um apartamento e eu fui passar uns 2, 3 dias sozinho, precisava resolver. Lembro de ter ido, quando eu não conseguia tanto, pelo menos ir ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E aqui, interiorzão de São Paulo, para mim foi importante também aquela coisa do pé na grama, enfim. Não, e quando você está perto da natureza, por mais que você tenha um desafio na vida empresarial, quando você olha a natureza, parece que as coisas ficam mais devagar, né? Parece que você consegue raciocinar melhor sobre a solução e aquele enigma indecifrável fica mais... E eu acho que o principal, o tamanho dos problemas, ele diminui. Porque em relação à natureza, a gente é tão pequeno. E é engraçado, porque por mais que tenha sido lado competitivo, querer fazer uma coisa, me sentir pequeno me faz um bem desgraçado. Me faz sentir parte e aí os meus problemas ficam pequenos, as minhas questões ficam pequenas e mais fáceis de serem lidadas. Eu acho que eu levo eles menos a sério, eu me levo menos a sério e isso acho que faz muito bem. Eu me senti muito bem na pandemia, né? A gente falou disso no carro também, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de passar 8 meses no interior também. Foi um momento especial de viver uma vida diferente que eu não estava acostumado há muitos e muitos anos. Então eu lembrava minhas férias de infância, que a minha tia-avó tinha uma casa na Serra do Rio de Janeiro. Sim. E passar 8 meses com as minhas filhas ali o tempo inteiro, sem ter que sair de casa, aliás, sem conseguir sair de casa, na verdade. No caso, foi bom, foi bom. A pandemia trouxe um monte de problemas, mas ela deu a chance, ela nos forçou a viver diferente, e ao nos forçar a viver diferente, eu acho que ela deveria deixar lições para todos nós. No teu caso, teve alguma que chamou a atenção, que você fala que eu saí diferente da pandemia em relação ao que eu era antes? O que te marcou? O que você acha que você aprendeu aí? Olha, a pandemia
me mostrou que a vida é bem mais simples do que a gente achava que ela era. Eu acho que eu consegui ter um equilíbrio bem melhor, assim. Você conseguir estar presente sem estar se locomovendo tanto. Perfeito. Esse aprendizado empresarial foi um legado incrível que, assim, a gente não acreditava antes que você podia fechar um negócio à distância. Ou que só funcionava se tivesse um shake hands, ou tinha que fazer aquele olho no olho. Não é verdade. Então, te permitiu ter uma vida muito mais flexível. Então, acho que esse aprendizado foi bem forte. E eu acho que a importância da família, né? Você aprender a estar perto de gente que você gosta. Tantas pessoas aí acabaram falecendo. E eu também tive a oportunidade de morar com a minha mãe durante 6 meses. Foi uma experiência incrível, né? Porque eu morava com ela há mais de 25 anos, né? Então, você voltar a morar com a sua mãe, assim, é maravilhoso, mas também é duro, né? Porque ela te dá uns puxões de orelha. Eu ia perguntar, como é que chama a sua mãe? Lígia. Dona Lígia, Dona Lígia. Olha, a senhora está de parabéns, porque o Guilherme colocou isso, eu tive a oportunidade. Eu estou pensando quantos filhos eu se referia a isso como oportunidade. Não, foi muito bom. Foi muito bom ter ela por perto. Então, ter a família junto ali foi uma experiência boa. Essa história de poder curtir a família, especificamente você está falando da sua mãe, eu há um mês e pouco eu vivi uma experiência que eu não sei como eu não vivi isso antes. Eu fui viajar só com a minha mãe, porque eu já viajei com os meus pais várias vezes, mas só com a minha mãe foi a primeira vez. Então a gente foi passar uma semana juntos na Itália. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu podia viver e que eu pretendo repetir com grande frequência. Essa coisa de... Eu não sei, uma das coisas que eu aprendi com a pandemia é que, primeiro, eu sabia que eu era um cara social, eu gosto de gente, sempre gostei, mas eu preciso mais de gente do que eu imaginava. Eu até te contava antes, participo muito de evento, palestra, enfim. Então eu estava te contando que, outro dia eu fui subir num palco com um evento grande, umas 4, 5 mil pessoas, o olho ficando todo marejado de ver aquele mar de gente. Mas mais do que isso, as pessoas que são mais importantes, família, grandes amigos... esses eu quero estar muito perto e isso eu acho que ficou mais claro do que nunca por conta da pandemia. Não, e a família, assim, a maior parte do seu contato com seus pais, você tem até os seus 20 anos de idade, que é quando você mora com eles, né? Quando você sai, muda muito, né? Depois você vai ter contato com eles 10%. Ou seja, durante 20 anos, você teve contato por 90% do tempo. Depois dos 20 até os 80, 90, você vai ter contato 10%, porque cada um tem a sua vida, tem a sua rotina. Então, ter esse momento para você unir a família novamente e viver intensamente foi uma experiência muito boa. Como é que você vê isso com relação aos filhos? Porque é uma coisa que eu já estou na fase que eu falo, preciso curtir muito os meus filhos agora, porque daqui a mais um pouquinho vai chegar na fase que eles vão ter a vida. E tem que ter, é ótimo, é isso mesmo. Mas, do meu lado eu fico pensando, dá uma dorzinha no coração. Como é que você olha para isso? Não, dá. Só em pensar que elas estão crescendo, a minha mais velha está começando a ter crush hoje em dia, né? Ela começou a falar, não, eu tenho crush, aí você engole a seco aquilo, né? Assim, não, eu não posso mostrar um ciúme aberto aqui. Aí a minha esposa é minha espiã, né? Ela fica contando as coisas, né? Ela fala, Guilherme, as meninas estão começando a ter crush na escola e tal, mas elas não querem que você saiba, né? Portanto, você não sabe. Portanto, eu não sei. Então, bate um ciúme. Mas a gente tem que viver o presente, tem que estar... Eu acho que esse aprendizado de aproveitar a jornada e de ter a convicção que a vida passa rápido, isso ajuda muito a gente a aproveitar os pequenos momentos, aproveitar os filhos. E a gente está tão concentrado, a gente está tão frenético no dia a dia, né? Seja um empresário, seja um executivo, a gente está sempre buscando metas e correndo e essa concentração exagerada muitas vezes faz o tempo voar. A gente já está em 2022. Eu comecei a empresa fazem 21 anos atrás. Passou voando. Então, como seria espetacular voltar no tempo e aproveitar ainda mais cada momento. Então, ter essa consciência e fazer com que os pequenos momentos sejam um pouco mais devagares e que você possa aproveitar eles um pouco mais, acho que foi uma coisa que eu venho aprendendo muito nesses anos todos e um aprendizado de ter filho é isso, você vai vendo que cresce e vem o crush, depois vem o namorado, depois vai estudar, vai para fora, enfim. Né? Vai ter a vida. Vai ter vida. Eu vi uma frase uma vez que eu gostei muito, que os filhos, na realidade, não são nossos. Eles estão só emprestados para a gente um tempinho aqui, mas eles são do mundo. São do mundo, E tem que ser.
Agora, uma coisa que me chama a atenção te ouvindo e que eu já ouvi muita gente que convive com você, que trabalha com você, comentando e até conhecer há um bom tempo, que impressiona, isso que você fala de estar presente, as pessoas ficam impressionadas com quem quer que você esteja, no momento em que você está, a pessoa tem a sensação de ser o centro do mundo. E isso é estar presente. E é uma coisa que eu vi em poucas pessoas, aliás, diga-se de passagem, estou parando para pensar, todas elas ultra bem-sucedidas, mas eu acho que mais do que isso, que me passa uma coisa de estarem de bem com a vida, que eu acho que é mais... Ser bem-sucedido é ótimo, tá? Não tem problema nenhum nisso, mas é mais legal ainda estar feliz com o que quer que seja que você tenha. Essa é uma coisa que você passa. De onde você acha que vem isso? Não sei, não sei de onde vem, mas eu sou feliz, eu sou de bem com a vida, assim, a vida me trouxe tantos presentes, né? Eu não achei que eu fosse ser nada na vida, eu acho que Fala mais sobre isso. Eu não era um aluno brilhante, tá? Não era uma pessoa bagunceira no colégio, aquele aluno nota 7, era bom de matemática, tá? No resto eu era 6, 7. E meu pai sempre muito em cima, e meu pai, ele queria que eu fosse médico, né? Eu queria ser tenista, ele queria que eu fosse médico, meu avô era médico, meu pai é médico, então a família Benchimol, a maior parte são médicos. Guilherme, você é uma decepção, como é que você não foi ser médico? Não é possível. Não, então, meu pai queria que eu fosse médico, eu não fui médico, meu pai queria que eu fosse bom aluno, eu não era bom aluno, era bom aluno só em matemática. Aí eu comecei a faculdade. Meu pai queria que eu tivesse focado na faculdade e só começasse a trabalhar bem depois. E eu tinha que ter, eu queria ter meu dinheiro. E meu pai não me deu nenhum tipo de moleza. E minha mãe nem conseguia me dar, então eu tinha que trabalhar desde cedo. Ele queria que eu fizesse MBA. Eu não fiz MBA. Eu tenho um primo meu que é extremamente inteligente, bem mais inteligente que eu, inclusive, fez MBA e falou, você tem que seguir esse teu primo que estudou no MIT e tal. Eu falei, pai, não combina comigo isso. E aí eu fui demitido. E eu me lembro que umas semanas antes eu falei, pai, eu estou preocupado porque na corretora que eu trabalho eu escutei alguns boatos que vão cortar algumas pessoas e tal. Ele falou, não, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora. Eu cheguei em casa, decepção. E aí eu fugi. E ele falou, você vai morar em Porto Alegre, você está maluco. Você não pode fazer isso, você tem que morar em São Paulo. Eu falei, pai, eu vou morar em Porto Alegre. E no fundo eu queria fugir. Então, assim, isso foi acontecendo comigo e eu acho que isso foi me trazendo muita humildade, sabe? Muita humildade me deixando com muita fome. Acho que a combinação de fome e humildade, ou seja, você cair muitas vezes na vida e muita gente duvidar de você, e acima de tudo o teu pai, né? Com todo o carinho do mundo, com todo o amor que eu sei que ele sente por mim, ele duvidar de você e você ter fome, você dar a volta por cima, aprender a cair, aprender a levantar, aprender a sacudir a poeira e de novo. Acho que isso vai formando caráter e vai mostrando que você pode muito mais. E é interessante, né? Porque Porto Alegre, você fala que foi o fugir, mas foi um refúgio, né? Foi o caminho de se fortalecer e tudo que foi possível construir depois. Agora, acho interessante, porque você contou uma coisa que eu vi muito em várias trajetórias também. Então, você falava que você tinha muito talento no tênis e talvez por isso você não tenha tido que ralar tanto, porque você tinha muito talento e não tenha virado o tenista que talvez você pudesse virar. E do outro lado, claro que você tinha talento, senão você não tinha... Mas não vinha tão fácil, teve que ralar. E eu vejo muito isso, eu adoro esporte, pratiquei muito, e alguns, os caras que eu vi que foram mais longe, nenhum deles era o mais talentoso no começo. Todos eles eram caras bons, todos. Mas nenhum deles era excepcional. Os excepcionais ficaram no meio do caminho porque eles não desenvolveram essa coisa de correr atrás. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Você ser bom cedo demais, você fazer algo, às vezes atrapalha, né? Porque o que forma o talento de longo prazo
é a fome e a disciplina. O problema é que o bom sendo demais, ele larga daqui. Só que o cara pode largar daqui. Só que se uma curva, exatamente porque largou alto, não tem que fazer muito, sobe assim, e o outro sobe assim, vai ser atropelado. Vai ser. A vida é uma maratona. Não é? Aliás, você gosta de esportes de endurance, né? Você não gosta de coisa curta, não, né? 120 km para correr tá de bom tamanho, para largada, assim, como é que é? Conta essa história. Eu gosto. Assim, o esporte é minha terapia. Então, assim, tudo que eu posso fazer de endurance é o lugar que eu me desconecto. Então, assim, se eu estou sentado mesmo aqui, que é maravilhoso, a minha cabeça fica pensando, pensa num giro um pouco menor, mas segue pensando. Mas quando eu entro numa competição dessa, numa prova dessa diferenciada de longa duração, é o lugar que eu viro um atleta. Então, eu me considero um Guilherme, que não é o Guilherme que talvez a maior parte das pessoas conheçam. Então, corridas, assim, hoje em dia eu não estou fazendo mais, né? Até a pandemia eu cheguei a competir várias provas que quando as pessoas escutam, elas não acham que existe, né? O meu queixo caiu aqui, com o pouquinho que você contou, o queixo caiu. Eu corri umas provas já de 80, de 100, de 120, na montanha. Então isso faz a experiência assim ainda, aquela coisa de você botar na sua cabeça um desafio, né? Então, sempre que você tem um desafio, eu não sei o teu caso, mas eu acho que é muito parecido, né? Você sente que a sua vida tem algo diferente, né? Então, é bom você ter você ter um desafio empresarial, você quer construir um legado, você quer fazer uma coisa especial, mas você conseguir ter alguma outra coisa que te puxa numa outra direção, mas que te faz entrar numa outra vibração, né? E quando eu coloco na cabeça que eu quero correr uma prova difícil, uma prova de 80, uma prova de 24 horas sem parar, aparentemente impossível isso, né? Mas será que não tem um caminho? Será que não tem um planejamento que torne esse impossível possível? Será que com muita disciplina você não consegue chegar lá? E aí, ir colocando esse grãozinho de areia a cada dia, cada semana, isso me complementa e me traz equilíbrio. Você falou que esse Guilherme, eu me torno um esportista, não é o Guilherme que a maior parte das pessoas pensa. Qual é o Guilherme que o Guilherme pensa? Se você tivesse que falar... É claro, porque você é a soma disso tudo, você não é nenhuma coisa nem a outra. Mas se tivesse que escolher uma, de característica, o que torna você você? Olha, eu acho que se eu pudesse... Eu sou um atleta frustrado, sabe assim, eu queria ter sido... Não, eu também acho, o cara correu só 120 km montanha acima, é uma frustração, eu estou muito decepcionado com você, viu, Guilherme? Mas eu queria ter sido mesmo, assim, eu queria ter tido a experiência de entrar numa faculdade americana para realmente ter aquele momento ali de... Eu adoro essa coisa do esporte, da competição. Eu estou brincando porque somos dois, entendeu? Eu também sou um atleta frustrado. Mas, olha, eu acho que o Guilherme é uma pessoa... muito competitiva, uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa que adora desafios, adora estar perto de gente inteligente, gente interessante, adoro ajudar os outros, sabe? Eu adoro ver o meu time do meu lado crescendo, avançando, eu adoro ajudar quem está perto. Isso aliás, tem vários estudos interessantes que mostram que ajudar os outros é uma das coisas que mais traz felicidade consistente na vida, né? Eu sem dúvida nenhuma, eu iria até um pouco mais longe. De uns tempos para cá, as coisas que mais me trazem felicidade são a felicidade dos outros. É relativamente recente. Por muito tempo, principalmente quando eu era mais moleque, eu era focado em mim, no que eu ia conquistar, no que eu ia fazer, mas com o passar da vida, à medida que eu vou ficando mais velho, cada vez mais a minha felicidade é motivada por felicidade de gente que eu gosto muito. Tem coisa, no teu caso, as suas apresentações são incríveis. Tem coisa mais bacana do que você acabar a apresentação de 5, 10 mil pessoas e ver a energia daquelas pessoas ali, vendo tudo que você está explicando, o seu cenário que você está traçando, né? Isso é ajudar, isso é ajudar. E o que eu acho que é incrível, eu imagino que você deva viver isso numa escala até muito maior do que a minha, é a quantidade de gente que vem contar depois como foi impactadas por coisas que a gente falou, coisa que a gente fez, coisa que às vezes pra gente é uma bobagem. E a pessoa conta e fala, cara, mudou a minha vida, porque a partir disso eu tomei a decisão que fez isso. Na realidade, quem mudou a vida dela foi ela mesma. Mas teve um gatilho, serviu para um gatilho importante. E é muito bacana, é muito legal. Na vida empresarial, assim, acho que tem uma... Quando você
assim, na XP, que é a maior parte da minha vida, né? Quando você cria uma empresa onde não existe o eles ou elas, né? É nós, e a gente vai se ajudar o tempo inteiro, e a gente vai criar uma unidade muito integrada, onde tudo que está errado, e obviamente que numa empresa tem muita coisa que está errado e que tem que continuar avançando, né? Como tudo na vida. Isso é muito gostoso, assim, você criar porque a coisa mais comum que tem numa empresa é você criar os silos e cada um defender a sua vaidade, o seu ego, a sua carreira, e assim, eu nunca tive isso de um cargo, eu nunca tive, foi acontecendo, né, e a preocupação minha era com nós. Como é que a gente monta um time, como é que eu ajudo o time a ser bem sucedido, como é que eu ajudo a criar outros líderes que possam fazer a mesma coisa, isso... E que num determinado estágio de qualquer negócio, quando ele se torna maior, é a única coisa que importa, porque se você estiver focado no você, o negócio não vai ter a proporção que pode ter. Guilherme, me conta uma coisa, já falamos de esporte, falamos de natureza, falamos de trabalho, falamos de família, o que mais que você gosta? Falamos de viagem também, o que mais que você gosta? Você gosta de música, gosta de filme? Gosto do meu Fluminense. Do seu Fluminense. Que é um time muito volátil. Tá? É o que eu ia falar. Isso aí são aquelas paixões que são fortes mesmo para se manter ao longo dos... Eu entendo disso. Eu sou palmeirense, né? Então eu tô vivendo um momento bom, tô por cima da carne seca, mas não foi sempre assim, né? Engraçado, porque a gente ajudou agora o Cruzeiro e o Botafogo a serem vendidos, né? Junto com a SAF, etc. E meu pai acha que e a gente tem na empresa um time grande, né? Sim. São 6 mil funcionários, são diversas... Óbvio que eu não sei tudo que acontece na empresa já há muito tempo. Né? E meu pai é tricolor doente. Né? Assim, como é que você ajuda o Cruzeiro e o Botafogo sem ajudar o nosso Fluminense antes? Eu falei, pai, eu estava mal sabendo daquela operação, eu entrei nos finalmente só. Então, assim, eu fui muito no Maracanã e a gente adorava ir nos jogos. E assim, hoje em dia eu vou, mas é uma paixão. Assim, uma paixão que diante dos últimos anos fica um pouco mais adormecida, mas logo quando o Fluminense dá aquele respiro, claro, você volta para o campo novamente. Mas o futebol sempre foi algo que foi um momento que eu me conectava ainda mais com meu pai. E então, assim, sempre tem jogo, a gente se fala e Quer dizer que eu tenho um tricolor traidor aqui, você vê que coisa, essa eu não imaginava, é isso que o seu pai foi brincar com você ali, né? Faz parte. E filme, qual foi o filme que te marcou, o filme da tua vida? O filme da minha vida? Ou um livro? Ricardo, olha, assim, o filme que eu mais vi na minha vida foi um filme chamado Goonies. Certo, vi também. Não vi tantas vezes assim, mas eu vi, me lembro dele até hoje. Na época você não tinha net, não tinha nada disso. Você não tinha Netflix. Então, eu lembro que eu tinha a fita cassete do Goonies, e o Goonies era aquela aventura, né? É o que eu ia falar, o que você curtiu no filme? Porque o filme, para quem é mais novo que a gente, talvez não tenha visto e não sabe, a história é o seguinte, é um bando de moleque que entra num monte de aventura e tem que se virar. O que você curtiu? E era um grupo, eu achei interessante que você contou da história aqui, quando você curtia essa coisa de ver as pessoas crescendo. No Goonies rola um pouco isso também. Dali o grupo, as pessoas individualmente primeiro, depois formando como grupo e andando. Até onde eu me lembro, faz bastante tempo que eu vi. Me corri se eu estiver falando bobagem, tá? Assim, a minha vida com a minha mãe era uma vida bem mais difícil, né? Nunca faltou nada lá em casa, mas foi tudo muito, muito contado. E a história do Goonies, você vai lembrar, é um garoto que os pais iam ser despejados da casa dele. Essa parte da história eu não lembrava. Começa assim a história. E aí ele querendo ajudar o pai. Sim. Como é que eu arrumo dinheiro para ajudar meu pai? E aí eles entram naquela aventura. Sim. E encontram o navio pirata. Exatamente. E no navio pirata eles encontram uma joia. E aí aqueles bandidos lá tiram as joias dele, mas fica um bolsinho, uma bolsinha no bolso com algumas esmeraldas. E aquelas esmeraldas salvam. Tem razão, eu não lembrava dessa parte da história. Então aquilo para mim era assim, eu queria conseguir fazer aquilo, eu queria conseguir ajudar a minha mãe, queria conseguir ajudar a gente a ter uma vida melhor e tal. E aquilo juntava um pouco da aventura, né? Será que não tem um tesouro escondido em algum lugar? Será que eu não posso cavar um buraco e de repente tem um... Então, acho que junta um pouco de tudo que a gente falou aqui de aventura, com ajudar e a questão ali da minha mãe.
Então eu devo ter visto o filme umas 50 vezes. Cara, será que não tem um tesouro escondido em algum lugar? Eu vou pegar esse gancho, eu queria saber o seguinte. Qual é o melhor investimento para a vida? Não é o temporário, é aquele investimento no sentido de aquilo que você coloca que vai ter um tesouro escondido muito valioso, que você acha que, pô, isso vale a pena uma atenção, um carinho particular, porque o retorno é desproporcional ao investimento que você faz. Os seus filhos, com certeza. Seus filhos, a sua família. Sua família, seu parceiro, sua parceira, seus filhos, isso é a melhor coisa que tem. Assim, você ter um grupo de pessoas que está ali junto com você, cresce e você, em parte, ali é um pilar daquela estrutura. Isso é onde você pode colocar toda a energia do mundo ali, que você não vai se arrepender. Então, assim, minha esposa e minhas filhas são a coisa mais especial do mundo. Não se compara perto de nada que eu tenha feito na minha vida. O que eu achei bem legal, porque eu fiquei pensando na coisa do tesouro e o escondido, porque em tese você fala, pô, isso aí tá meio na nossa cara, tá meio óbvio, e não é, no dia a dia não é, e aí em alguma coisa acontece que isso fica muito, porque eu concordo plenamente com você, mas alguma coisa acontece que isso fica muito claro e depois, é igual o ovo de Colombo, né? Depois que ficou claro, é absolutamente patente. Mas não é, a priori está escondido. Eu estou com você e eu acho que a gente precisa criar as condições para fazer isso, priorizar os locais que permitam você ter essa curtição, valorizar a chance de algo que de fato é mágico, né? Quando a gente pensa, né? No final, se imagina que com você não seja diferente também. Tudo que a gente faz é para fazer com que a família fique feliz, né? Você quer fazer com que eles se sintam amparados, né? Que você possa ajudá-los a conquistarem aquilo que eles sonham. Óbvio que é importante que você também seja feliz, né? Mas eu vejo a minha felicidade, boa parte é como é que eu consigo criar as condições para que a minha família fique bem. E eu sei que o que eles pensam é a mesma coisa de mim, né? Como é que eu consigo ver o Guilherme feliz, fazendo as coisas dele, porque eu sei que quando ele está feliz, ele vai ficar aqui de corpo e alma e ele vai ser um pai mais legal, um marido mais legal. Então, assim, eu tenho apoio em casa, assim, completo. E acho que quando você decide ser empreendedor, como nós somos, né? Você não tem... É um estilo de vida. A minha casa não tem... É difícil ter um final de semana que não tenha algum sócio entrando, não tenha o cachorro com o cliente ali misturado e isso tudo é muito legal. Isso tudo me fortalece. E eu acho que o que você está contando é uma outra coisa, né? Que quando você gosta do que você faz, aquilo é uma missão, o conceito de trabalho que muita gente vê quase como um fardo, como um peso, ele não existe. É o contrário, trabalho e algo que é prazeroso e alegria estão casados, né? Isso aí. É isso aí. Bom demais. Mas calma aí que eu fiquei sabendo que você está aprendendo a cantar. Não, aprendendo eu não estou, eu ando cantando, aprendendo eu não estou. Você tá dando umas aulas de cantoria. Aulas? Desculpa, não, aulas... Não, você deu umas palhinhas, digamos assim. Eu acho que você está sendo agora acho que a gente chegou mais perto. E eu não vou deixar de você pagar esse mico aqui comigo hoje. Eu pago, mas só se você pagar junto, Guilherme, porque eu fiquei sabendo que, segundo o que eu ouvi de você... Não faz isso comigo. As minhas filhas vão ter muita vergonha de mim um dia. Eu vou deixar você escolher a música e eu vou com você nela. Não faz isso comigo, não faz com isso. A única música que eu sei cantar é uma música do colégio, que era Mãezinha do Céu. Mãezinha do Céu. Puxa que eu não tenho certeza que eu conheço essa não. Não vou fazer isso, não vou fazer. Eu com cantoria não, essa eu vou passar, essa é toda tua. Manda brasa. Puxa vida, bicho, mas eu não... Se você quiser um batuque aqui Puxa o batuque, eu tento entrar, vai lá, eu quero o batuque. Nem é isso, não sai. Música comigo é uma tragédia. Olha, mas é isso aí, a tragédia é... Eu tô pensando qual é a música que simbolizaria essa história, essa conversa, mas eu não consegui achar nada suficientemente caótico que seja equivalente à minha capacidade de cantar. Então vamos ver. Vamos pedir uma ajuda aí. Alguém dá um palpite, vamos lá, o que é? Puxa. Trem das
Eu virei o cantor oficial de Trem das Ondas. Porque por alguma razão, eu tava comentando com você, né? Tava indo para Machu Picchu no trem, aí cantor peruano cantando Trem das 11, sou brasileiro, tava lá no bar ali, comecei a cantar também. Aí ele me deu o microfone, e aí gravaram, e no que gravaram? Me gravaram cantando, eu definitivamente sou o pior cantor do mundo. E aí falaram, olha, vamos colocar isso aqui na internet, nas redes sociais. Falei, não precisa não, pode deixar que eu ponho. Porque uma das coisas que essa sim eu acho importante, porque eu estava me divertindo muito, e o que eu acho que é importante é a gente valorizar as pessoas fazerem o que elas gostam, mesmo quando é muito mal feito, como eu cantando. Então... não perca a oportunidade. Não então, perca agora. a oportunidade de fazer algo mal feito. Então tá bom, eu de fato não. Então vamos lá. Atendendo a pedido do Guilherme, dá entrada aqui que eu vou, vamos lá, conversa comigo. Eu sou uma tragédia, Ricardo. Eu com música eu não tenho o menor ritmo. Então eu não vou de Trem das 11, eu vou mudar aqui. Eu estou inspirado Olha pela só, vista maravilhosa que eu estou vendo. Eu vou te ajudar então. Eu tinha uma música que eu gostava muito na minha adolescência, que eu sei começar ela. Então vamos lá. E eu não sei, eu vou só começar, tá? Eu não sei se eu vou saber, mas vamos tentar. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Mas já não lembro mais. O mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim enfim, cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a Liberdade. Na, 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 na. É isso aí, olha. Eu não entrei porque eu não lembrava a letra. Eu cantei, você não esquece. Acabou dando certo. Não. Olha, o que eu me inspirei vendo esse verde todo em volta aqui foi, eu tava pensando, e você falou do Rio, acho que foi o escritor, eu lembrei do olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Eu lembrei desse negócio porque, olha os passarinhos cantando com a gente, Guilherme, olha, eles se inspiraram, eles gostaram, foi a tua voz, não foi a minha, com certeza. Guilherme, super obrigado, demais, bom demais estar com você. Bom demais também. Obrigado por dividir isso tudo com a gente. Valeu. Obrigado, cara. Valeu, garoto. Muito bom. Olha, Guilherme, se tem um negócio que eu nunca imaginei na minha vida é que aquele dia naquele trem, depois de cantar aquele Trem das 11, qualquer lugar que eu vou, agora todo mundo quer me fazer cantar. Mas você me deu uma rolada ali, tá? Porque você ia acabar me fazendo cantar, que não canto nada, e você não ia cantar. Então foi por um detalhe ali. Eu fiquei na dúvida dessa parte, não canto nada. Eu achei que você estava escondendo o jogo, cara. Ó, minhas filhas vão ficar com vergonha disso, né? Quando eu mostrar a minha cantoria ali, assim... Acho que a admiração que talvez exista desse lado aqui, acho que vai ser netada pela Olha, cantoria. E quem sabe vai ser o contrário, você vai descobrir uma admiração nova. Eu acho que as filhas, bom, não sei, na idade que eu estou, você já está com filha de 13 anos, né? Já fica mais crítico aí, não fica não? Fica mais crítico. É isso aí. Mas a gente tem que marcar um treino juntos. Um treino para cantar? Marcar um treino de corrida. Ah, de corrida vamos, mas você vai ter que dar uma segurada, porque na distância que você está correndo, o meu joelho não aguenta. Mas no 5K você me ganha, porque aquele 5K, 17 minutos, aquilo foi incrível. Não, mas isso faz muito tempo. Isso aí faz quase 30 anos, esses 17 minutos aí. Agora os 21 eu já estou comemorando. Mas foi muito bom o papo. Foi bom demais, cara. Sempre aprendo muito quando eu estou com você. Também. Agora eu queria saber uma coisa. O que eu tinha que ter te perguntado que eu não perguntei? Talvez, essa pergunta é interessante, né? O que você faria de diferente se você voltasse no tempo? Tremenda pergunta, cara. Como é que eu não te perguntei isso? Conta pra mim. Olha, eu tenho até medo de mudar porque eu cheguei aqui, né? Mas eu acho que eu teria aproveitado mais a jornada. A gente falou sobre isso no papo, né? A gente fica tão concentrado ali em fazer as coisas, em cumprir as nossas metas, isso é fundamental. Mas a vida passa rápido. E a gente está aqui para ser feliz, né? Hoje você faz isso? Faço isso. Tento aproveitar cada momento. E é importante ter as metas audaciosas, é importante ter os planos malucos, no bom sentido, mas é importante comemorar e aproveitar cada momento, porque já se passaram
Eu tenho 45 já, né? Eu já passei metade da vida, talvez. Não fala já que eu tenho 51, cara. Não faz isso comigo, mas não. Você tá ótimo também. Mas aproveitar os pequenos momentos e fazer com que talvez eles passem um pouquinho mais devagar, porque no final passa tudo muito rápido. A tua pergunta é tão boa que eu não vou conseguir escapar não respondê-la também. Eu teria aquele momento aos 16 anos, eu teria largado tudo, que é o que eu preciso, porque na época o treinamento lá eram 6 dias por semana, 8 horas por dia, então não dava para seguir estudando. Eu teria largado tudo, teria ficado e pagado para ver no que dava, ainda hoje eu acho que não teria dado em nada. Eu não acho que eu era bom o suficiente para isso, mas eu não ia morrer com essa dúvida, não. Legal. Excelente.